Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe com toda sorte de bênçãos. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos, aleluia. Que bom estar com você aqui já de manhã, neste primeiro horário, amém? Para nós compartilharmos aqui a palavra de Deus, e eu vou pedindo que você já possa ir se adiantando aí e abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ler esse capítulo 7. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos admoestar, vai nos orientar, em nome de Jesus. Você sabe que eu e você precisamos de direção e de orientação? Quando nós temos direção, quando nós temos orientação da parte do Senhor, nós sabemos por onde ir, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos dentro do propósito de Deus, de fato nós estamos, dentro do caminho de Deus, de fato nós estamos. As pessoas se sentem às vezes muito inseguras, né? Muito tristes, deprimidas, porque elas muitas vezes elas não percebem que elas não estão no caminho do Senhor, que elas não estão andando debaixo da vontade de Deus. Então isso traz uma frustração, traz uma sensação de vazio, traz uma sensação de que parece que Deus está distante, mas não é Ele que está distante, somos nós que estamos distantes. Amém? Ô pastor, já começou de manhã cedo. Abra a tua Bíblia lá, em nome de Jesus, capítulo 7 de Marcos, amém? João Marcos escreveu este evangelho, diz assim a palavra de Deus: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, porque os judeus tinham uma série de tradições, até aqui fala, né? Pois os fariseus e todos os judeus observavam, né, a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente a mão. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Então, até aqui, por enquanto. Então, ele está dizendo assim que os fariseus estavam questionando Jesus e os seus discípulos porque eles não seguiam aquelas regras, aquelas tradições de homens. Será que as pessoas muitas vezes não fazem isso conosco também? Regras que são regras de homens. Amém? Réguas de homens para nos medir. Para eles se orgulharem de que nós andamos na régua deles. Mas nós temos que andar na régua de Deus. E aqui os discípulos foram questionados porque eles estavam comendo com as mãos impuras, ou seja, eles não tinham lavado as mãos antes de comer. Ou não tinham lavado as mãos de forma adequada, como as tradições dos fariseus, né, diziam que eles deveriam lavar as mãos. Amém? Nós não sabemos. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então haviam as leis de Deus, elas foram de certa maneira reinterpretadas e criaram regras que na tentativa de explicar. Sabia que foi isso que eles fizeram? Eles tentaram explicar a lei de Deus. Só que nisso de explicar, eles trouxeram tradições, regras, leis de homens, que então se eles cumprissem aquilo, eles estavam cumprindo a lei de Deus. Mas aquelas tradições de homens já tinham se desviado daquele cerne da palavra de Deus, da palavra de Deus em si. Eram leis agora de homens, tradições de homens, e eles estavam interpelando Jesus e seus discípulos e contestando ele por que eles não lavavam as mãos. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que exteriormente parece ser uma coisa que ela não é no seu interior.
Então, exteriormente, ela parece, ela demonstra para as pessoas uma coisa, mas dentro dela, ela não é aquilo que ela demonstra. Ela não é. Então, Jesus está chamando eles de hipócritas. De hipócritas. Porque eles não viviam de acordo com a palavra de Deus, mas viviam de acordo com a lei de homens. Ela se tornou mais importante. E será que às vezes nós não estamos fazendo assim também? Nós não estamos abandonando jeitosamente a palavra de Deus, colocando ali outras regras, outras leis, nossas leizinhas, né? Nossas regrinhas, e deixando de seguir a palavra do Senhor. Deixando de fazer a vontade do Senhor. E Jesus, ele completa este versículo 6 que eu comecei a ler, dizendo assim, este povo honra-me com os lábios. Ou seja, ele honra da boca para fora. Amém? É aquilo que diz assim, eu te amo, mas as atitudes não mostram que amo. Nós lemos isso lá no Evangelho de João. Quem é que ama Jesus? Quem ouve a sua palavra e a obedece. Esse é o que me ama, disse Jesus. Amém? Mas o seu coração está longe de mim. Então eles honram com os lábios, da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. O coração está neles mesmos, no mundo. Amém? Lá está o seu coração. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então essa suposta adoração a Deus, por exemplo, não, nós estamos aqui lavando as mãos, nós estamos aqui lavando jarros, lavando os copos, seguindo aquilo que os anciãos nos ensinaram. Jesus está dizendo que em vão estão adorando, ensinando doutrinas que são preceitos de homens e não de Deus. Será que você, que eu, não estamos adorando o Senhor também em vão? Ou não temos momentos onde nós adoramos o Senhor em vão? Não o tempo todo, não generalizando tudo. Mas adoramos a Deus em vão porque nós estamos buscando e seguindo o ensinamento de homens e não uma mensagem bíblica cristocêntrica. Versículo 8, 7 minutos, ainda dá tempo. Jesus ainda diz, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então eles negligenciam aquilo que é de Deus, mas guardam aquilo que é dos homens. Porque como aquilo que é dos homens aparece, é um status. Tanto que você vê que os judeus eles tinham medo de confessarem Jesus Cristo, porque eles não queriam ser expulsos das sinagogas, porque eles amavam mais aos homens, aquilo que eles tinham, a ser honrados pelos homens do que ser honrado por Deus. E disse-lhes, ainda jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. A vossa própria tradição. Eu vou terminar lendo agora, só para nós encerrarmos, que então Jesus ainda diz assim, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Nós estamos falando da lei do Antigo Testamento, tá? Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, ou seja, vamos imaginar que ele tivesse ali condições de dar algo a seu pai e a sua mãe para ajudá-los numa necessidade, numa situação. Mas se eles dissessem que aquilo era corbã, que aquilo era agora uma oferta para o Senhor, agora escute o que Jesus diz. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Então, a tradição daqueles homens agora dizia assim, ó, que ainda que a palavra de Deus dissesse honra teu pai e tua mãe, se você tivesse que ajudá-los, mas dissesse que aquilo era uma oferta ao Senhor, você estava agora dispensado de fazer qualquer coisa para eles. Ou seja, se eles estivessem passando necessidade, eles podiam continuar passando necessidade e você não teria culpa, não estaria em pecado. Então Jesus diz assim, validando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes.
Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Nada que você faça, que digam para você, pode se equiparar a Jesus Cristo. Por exemplo, pastor não. Para se você ser salvo, você precisa ter Jesus Cristo e guardar o sábado. Você precisa ter Jesus Cristo e usar saia. Você precisa ter Jesus Cristo e ter cabelo comprido. Você precisa ter Jesus Cristo e não pode usar brinco. Não. Jesus vê o coração. Jesus não vê o exterior. E quando nós cometemos esta blasfêmia de equiparar, guardar o sábado, por exemplo, ou vestir uma roupa a Jesus Cristo, querido, é o fim da picada. Para quem faz isso? Porque a pessoa prefere agradar a homens fazendo aquilo que eles dizem do que agradar a Jesus. Veja bem, eu não estou falando de gosto, eu estou falando de tradição, de mandamentos de homens. Amém? Glória a Deus. Querido, quando aqueles homens no deserto levantaram o bezerro de ouro, as mulheres ficaram sem o quê quando fizeram o bezerro de ouro? Sem os seus brincos e os seus pendentes. Então, quando não tem brinco e não tem pendente, é porque tem um bezerro de ouro que está sendo adorado. Amém? Porque Deus não está nas coisas. Aquilo não te faz mais santo. Não. Aquilo te faz orgulhoso. Aquilo faz com que você levante o teu próprio Deus. Amém? Agora, como eu disse, gosto é gosto. Não, eu não gosto. Ok. Mas não vá atrás de tradições, de mandamentos de homens que não estão na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui conosco nesta manhã. Abençoa com toda sorte de bênçãos, abençoa a sua casa, a sua família, o seu emprego, o seu trabalho. Abre portas para aqueles que estão, que têm vivido momentos de portas fechadas. Senhor, encerra esse ciclo, abre portas para eles, ó Deus. Faz um milagre nas suas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, aqueles que vão nos acompanhar depois. Abençoa com toda sorte de bênção. Derrama da tua bênção poderosa, do teu amor, da tua graça, da ordem aos teus anjos. Cobre a vida de cada um com o sangue precioso de Jesus. E que nesse dia, cada um possa andar com o Senhor nos teus caminhos, na tua palavra e não em tradição de homens. E, meu Deus, eu ainda oro pelo Brasil, para que o Senhor abençoe esse país, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor traga à luz as coisas que estão ocultas, que estão nas trevas, e que toda arma forjada contra o Brasil não prospere. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Coloque nos comentários o teu pedido de oração. Não esqueça de dar like e de compartilhar em nome de Jesus.